Novo presidente eleito vai revogar a reforma da Previdência feita por Bolsonaro? Essa é a pergunta que a gente mais tem recebido aqui no canal e a gente vai explicar para você o que é que vai acontecer a partir de agora, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vem esclarecer: o novo presidente eleito, Lula, vai revogar a reforma da Previdência feita por Bolsonaro, afinal foi muito criticada, inclusive por ele. E agora, como é que fica? Vou mostrar aqui para vocês. Deixem aí nos comentários, vocês ficaram satisfeitos com o resultado das eleições ou foi o contrário do que você pensava? Qual a sua expectativa para com os aposentados e pensionistas? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Ontem a gente fez um vídeo explicando aqui para vocês que o Lula já garantiu aqui que vai investir na valorização do salário mínimo, né? Já estava na proposta dele e ele realmente ratificou essa informação com um reajuste acima da inflação. É um dos primeiros temas apresentados no plano de governo dele, implantada no primeiro mandato da medida, que vigorou nos governos petistas, determina o reajuste que leva em conta a inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Até aqui, beleza, né? Vai ter que negociar com o Congresso a questão do teto, mas é uma coisa que realmente deve ser implantada. Essa política impacta diretamente nos gastos públicos, que já que o salário mínimo é o piso das aposentadorias e pensões, além de ser o valor pago para quem recebe benefícios assistenciais também, como o BPC. Passado isso, pessoal, na proposta de Lula está escrito assim também, ó: o candidato afirma que pretende rever pontos da reforma da Previdência, tá na proposta dele, tá? Considerados controversos, que figuram em ações do STF, ou seja, pontos controversos que já estão gerando ação no STF, ou seja, já está em última instância para poder ser decidido. Isso é gasto público, tá? Porque tem a ação lá, passa pelo INSS, depois paga justiça, enfim, só dinheiro público sendo perdido, sendo que uma decisão poderia ser tomada e acertada a lei. Dentre as alterações que podem ser revistas estão a idade mínima na aposentadoria e os redutores da pensão por morte. Então isso aqui, principalmente os redutores na pensão por morte, foi uma coisa muito, mas muito cruel que foi feita na reforma da Previdência, a última agora que a gente teve, né, organizada por Paulo Guedes, e que pouca gente percebeu. Você só vai perceber quando você perder um ente querido e precisar solicitar a pensão. Abre aspas, diz aqui: o objetivo da aposentadoria especial é reduzir esse tempo de exposição. Aqui é outro tipo de benefício que ele está querendo mexer também, que é a aposentadoria especial, né? Que a pessoa se aposenta devido aos riscos com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. E agora com a reforma, antes de 55 anos, independentemente do tempo que ela trabalhou, ela não consegue se aposentar. Ou seja, perdeu o sentido de proteger a saúde. E sobre a pensão por morte, o candidato fala em rever até mesmo ou revogar as regras classificadas como cruéis. E realmente são cruéis. E eu incluo aqui a aposentadoria por invalidez, que foi totalmente cruel. Para você que não sabe, você paga o INSS, se porventura, né, você ficar inválido, você vai receber 60% apenas da sua média salarial. Imagina, quando você mais precisa, vai depender de medicamento, de tratamento e tal, você vai ficar com 60% do seu salário só. É um absurdo o que a reforma fez, sendo que antes da reforma você ficava com 100%. Dando continuidade aqui, então. Lula está no plano de governo dele, tudo isso. Tudo isso precisa ser feito via emenda constitucional. É possível ele fazer? É totalmente possível ele fazer, mas precisa ser via emenda constitucional. Lula, como presidente eleito, né, quando ele assumir efetivamente como chefe do executivo, ele tem sim a prerrogativa para propor uma emenda constitucional. Assim foi com Bolsonaro. A reforma da Previdência última foi proposta por Bolsonaro, por ele ser chefe do executivo, alterando o que ele julgar necessário para melhorar o que foi feito na reforma da Previdência por Bolsonaro, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Logo no primeiro ano do governo de Bolsonaro, a gente teve essa reforma da Previdência, inclusive teve um apelo popular por essa reforma da Previdência. As pessoas não sabiam o quanto estariam sendo prejudicadas com essa reforma, principalmente alguns pontos
que são absurdos. Era necessária a reforma? Era sim, mas não nos moldes em que foi feita, tá? Em algumas coisas. Vamos tocar aqui. O Lula pode fazer? Pode. O que ele vai fazer primeiro? Fazer uma proposta de emenda à Constituição, que vai para onde? Pro Congresso. Ele não decide nada sozinho, tá, pessoal? Ele não tem o poder de fazer isso sozinho. Muita gente está falando, com um decreto presidencial ele vai lá e vai derrubar tudo. Não. Vai pro Congresso e aí vai para a CCJ. Vocês que acompanham muito bem aí o 14º salário devem saber os trâmites de cabeça aí. Ó. Olha só. A proposta então é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que se pronuncia sobre a sua admissibilidade no prazo de 5 sessões do plenário. Nessa fase, a CCJ analisa basicamente se a proposta fere alguma cláusula pétrea da Constituição, como direitos e garantias individuais, separação de poderes, que isso não pode ser mexido. Depois passa para a comissão especial. Se a proposta for admitida, o presidente da Câmara designa uma comissão especial para o exame do mérito da proposição. Essa comissão tem o prazo de 40 sessões de plenário. 40 sessões de plenário, pessoal, olha isso. A partir da sua formação para aprovar um parecer. Veja como a reforma da Previdência do Bolsonaro foi rápida, né? Comparado com todo esse trâmite aqui, ela seguiu realmente todo esse trâmite. Para a votação do parecer na comissão é necessária a presença de metade mais um dos integrantes, ou seja, 25. A aprovação se dá por maioria dos votos, maioria simples. Olha só todo o trâmite. Somente na comissão especial podem ser apresentadas emendas com no mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, no prazo de 10 sessões de plenário. Depois vai para o plenário da Câmara. Após a publicação do parecer em intervalo de 2 sessões, isso tudo está tido dado certo aqui, né? Até aqui. Aí vai para o plenário da Câmara e após a publicação do parecer do intervalo das 2 sessões, a proposta é incluída na ordem do dia do plenário, onde é submetida a 2 turnos de discussão e votação. Entre os 2 turnos, há um intervalo de 5 sessões de plenário, que pode ser cancelado por decisão do próprio plenário. Após a aprovação em um primeiro turno, a proposta volta para a comissão especial, para que esta vote a consolidação do texto, que será votado no segundo turno. Olha só como é difícil fazer uma reforma, pessoal. Para ser aprovada, a proposta precisa ter em ambos os turnos 3/5 dos votos dos deputados, tá? Em votação nominal. Deputado falta, deputado sai, enfim, o Lula vai ter uma oposição muito forte, então muito difícil ele conseguir tão rapidamente uma coalizão para poder aprovar situações assim. Dando tudo certo na Câmara, vai para o Senado. O Senado aprova, a proposta é enviada ao Senado, onde é analisada apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Não há comissão especial. No Senado, a proposta também precisa ser aprovada em 2 turnos pelo plenário. Para aprovação, são necessários 3/5 dos votos, ou seja, 49 em cada turno. E aí, dando tudo certo até aqui, sendo aprovado, isso se não fizerem alterações e a lei volta, né? A proposta volta para a Câmara, vai para o Senado, volta para o Senado, vai para a Câmara. Se tudo der certo, tem que ter muito jogo de cintura e muito envolvimento político, vai então para a promulgação. E aí, se o Senado aprovar a proposta recebida na Câmara integralmente, o texto é promulgado em seguida pelo Congresso Nacional, tornando-se uma emenda à Constituição, e aí vai passar a valer. Então, Lula pode? Pode sim, mas ele vai ter que percorrer todo este caminho. Pode ser que a própria Câmara, através de comissões, proponha essa reforma, né, para tirar alguns pontos. Pode ser, tudo isso vai ser negociado, mas não é fácil. O presidente não tem a prerrogativa de, com um decreto, resolver isso numa canetada só. Depende do parlamento. Como a gente sabe, nós somos divididos em 3 poderes: o executivo, que é o presidente, o legislativo, que é a Câmara e o Senado, e o judiciário, que é aí representado aí pelo STF, né, a autoridade máxima. Então, tudo tem que passar, como o nome diz, pelo legislativo. Tudo que for de lei, proposta, emenda à Constituição, depende do legislativo, leia-se Câmara e Senado. Então,
Não é fácil, ele quer fazer, parece que quer fazer, porque é uma coisa que sempre pegou no pé, mas não é fácil. Tem que ter o apoio popular, né? Principalmente a reforma da Previdência do Bolsonaro teve grande apoio popular, as pessoas estavam muito empolgadas com a questão, né, do Bolsonaro ter assumido e sequer talvez tenham olhado o conteúdo da reforma, né? Só ficar olhando a economia de não sei quantos bilhões. Paulo Guedes fala muito bem na questão da economia, mas realmente as pessoas que estão precisando de benefício agora estão sendo surpreendidas por benefícios realmente muito baixos e que prejudicam muito, né, quem pagou uma vida inteira o INSS. Vamos pressionar, vamos ficar de olho, vamos cobrar, né? Tá só começando aí a mudança do governo e a gente vai cobrar para ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Resumidamente, ele pode fazer, mas depende da Câmara dos Deputados para aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Ainda for com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar. Agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.